Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, seu não gostei, para a gente ter aqui uma avaliação de como é que está o andamento do nosso canal. E partilhe à vontade, partilhe com o seu grupo de estudo, com o seu grupo de amigos, grupo da família, partilhe. É um conteúdo muito bom, conteúdo de estudo bíblico. Já estamos aí quase no nosso terceiro ano, né? Estamos aí muito, muito felizes. Já são mais ou menos 280 vídeos no nosso canal de conteúdo bíblico, de conteúdo catequético, de alguns temas do nosso cotidiano. Então, muito obrigado pela sua parceria aqui no nosso canal. De maneira especial, os nossos colaboradores do canal, vocês que de uma maneira simples, de uma maneira espontânea, fazem a doação aqui para o nosso canal. Então, eu sempre digo que vocês são uma ferramenta também, fazem parte de uma ferramenta de evangelização. O valor que vocês dão ao conhecimento que vocês recebem é algo que me inspira a cada vez mais trabalhar aqui. Por esses dias, os senhores perceberam que eu não postei algum conteúdo. De fato, foram dias um pouco conturbados, a gente passou por alguns momentos de provação, né, no nosso ambiente familiar aí. A graça de Deus, ela se manifesta em todos os momentos da nossa vida, então nós aprendemos a entender, e a palavra de Deus é muito forte, muito propícia para isso, fazer também a vontade de Deus naquilo que nós não compreendemos. Fazer aquilo que Abraão nos ensinou, vai, né? Vai porque eu estou te mandando ir. E nisso a gente cresce, nisso a gente aprende a crer. Já dizia São Tomás de Aquino, para aquele que tem fé, os argumentos não são necessários. Para aqueles que não têm fé, nenhum argumento é suficiente. Então, nós somos homens de fé. Então, a vontade de Deus, ela é soberana em nossa vida. Então, me desculpa por esse período essa lacuna de alguns dias aí sem postagem no canal. Essa semana, vocês vão ter, por outro lado, vocês vão ter uma enxurrada de vídeos. Eles estavam preparados, o material estava preparado, só era uma questão de tempo e de logística, tá bom? Bom, vamos ao tema. Estamos na nossa 42ª lição do livro do Gênesis. Vamos tratar hoje do tema do capítulo 42. O tema desta aula, já adianto para os senhores, ele é muito rico, porque superadas todas as desventuras de José está numa posição, e esta posição faz com que tudo ao redor dele vá indo para os eixos. Nós temos aqui uma grande história de um homem que foi provado, como diz o texto do Salmo, quem semeia entre as lágrimas colherá com alegria. E ele colhe em alegria. Todo o seu esforço, toda a sua dedicação, agora estão alimentando o seu povo. Ele está à frente da casa do Egito. O povo que lhe foi confiado está sendo alimentado, e algo muito interessante, ainda sobra para alimentar os povos circunvizinhos que vêm a ele, porque não é uma questão de riqueza ou não, é simplesmente uma questão de disponibilidade. Os povos não tiveram a graça que este povo teve de se preparar para este momento, de penúria que assolou toda aquela região. Então é muito interessante ver como o texto nos mostra a reflexão do autor bíblico. Ela quer dizer isso. Muitas coisas que nós não entendemos, muitas coisas que nós não compreendemos e acontecem na nossa vida, momentos que, quando ocorrem, nos causam dor, tormento, angústia, eles estão nos preparando. Desde que nós não abandonemos o nosso propósito, desde que nós não digamos não, ou seja, mesmo que isso nos prepara para que nós estejamos sempre
prontos a fazer aquilo que fez Abraão, que fez Isaac, que fez Jacó. Estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Esse texto, ele é muito importante dentro dessa dinâmica. É uma dinâmica que transforma a vida do leitor. José está, então, à frente da casa do Egito. E quem bate à sua porta? Quem bate à sua porta são nada mais, nada menos que os seus irmãos. Então, toda a dinâmica agora ela vai tomar um outro rumo. A dinâmica da história agora é uma história que vai tocar aquele primeiro tema. Aquele tema que eu falei que é um tema muito antigo da reflexão de Israel. Por que os irmãos não se dão bem? Por que os irmãos entram em litígio? Por que os irmãos não conversam? Essa dificuldade, a fraternidade. Esse é o tema de hoje. Uma fraternidade, uma família que amadurece. Amadurece porque tem que rever os seus conceitos, entender os seus objetivos e buscar sanar aquilo que causa turbulência entre ela. Então vamos ao texto de hoje. O texto de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução, porque o texto de hoje é um texto muito rico para a nossa fé cristã, porque ele é fundamentado em cima de um tipo bíblico que é muito importante. José não é simplesmente uma figura criada pelo autor bíblico para a reflexão. Ele, sobre o personagem de José, esse homem que passa pelo vale de lágrimas, existem reflexões cristológicas muito potentes. O próprio pai adotivo de José, muito do que é José, o chefe da casa, o responsável pela casa, vai passar sobre ele, vai repercutir. Inclusive tem uma frase muito interessante, eu vou citar depois dentro do contexto para os senhores. Fazei tudo o que ele vos disser. Essa frase que nós conhecemos na boca de Maria, ela é um texto do livro do Gênesis, quando o autor fala do faraó, quando coloca José à frente da casa, ele diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Então, é uma tipologia cristológica. Então, para quem está fazendo cristologia ou já fez cristologia, este personagem é muito importante dentro dessa dinâmica. E o capítulo 42 tem muitas referências sobre isso. Esse será o nosso tema de hoje. Bom, a história de José, depois de encerrar esse primeiro ato, ele apresenta uma história do protagonista que vai da miséria à glória e abre para um segundo ato, que é o momento central, decisivo, que é o encontro dos irmãos, que é o encontro da família. O livro do Gênesis, ele retoma, como disse, uma leitura feita a partir do Salmo histórico, do Salmo 105, que no coração da memória dos antigos acontecimentos dos patriarcas, dos pais de Israel, o salmista vai resumir a história de José dentro do Salmo 105 desta maneira: e chamou a fome sobre a terra, e os privou do pão que o sustentava. Diante deles enviara um homem, José, que fora vendido como escravo. Apertaram-lhe os pés entre grilhões, com cadeiras cingiram o seu pescoço, até que se cumpriu a profecia, e o justificou a palavra de Deus. Então, o rei ordenou que o soltassem. O soberano dos povos o livrou, e o nomeou senhor de sua casa, governador de seus domínios, para, a seu bel prazer, dar ordens a seus príncipes e a seus anciões, lições de sabedoria. Então, este texto, ele vai reportar, nós já lemos o capítulo 39 e o capítulo 41, ele vai reportar essa dinâmica. Alguém que sai da miséria e vai à glória. Alguém que foi maculado pela dor, pelo sofrimento e agora é exaltado. E essa exaltação, ela é feita para que se manifeste a sabedoria de Deus, se manifeste a glória de Deus na vida deste homem. Gênesis 41, 55, em seguida houve também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão, e este disse a todos os egípcios: ide a José e fazei o que ele vos disser. Aqui é aquela frase que eu falei, uma pequena
elucubração aqui. Os religiosos carmelitas do deserto de Varase, eles têm uma revista intitulada Ite a Yosef, Vá José. E no sentido acomodativo da palavra, o significado São José como um convite à devoção, ou seja, voltar-se para São José como chefe da casa, fazer uma oração a ele, impedir a sua intercessão. Mas a frase é tirada, e toda a liturgia de José é tirada das expressões do livro do Gênesis, sobre o patriarca José, que nós vemos. Então, não é o mesmo José, mas parece que esta destinação, este nome, ele tem um poder vinculante, vincula. Então, é uma maneira muito interessante de fazer. Por isso que eu fiz essa elucubração, e é interessante. Confiou-lhes os bens mais preciosos, fez senhor de sua casa. No sentido acomodativo, novamente, né? Não é literal, é acomodativo. É Deus quem coloca José como chefe de sua família, como a família de Nazaré. E o significado é válido também para ambas as famílias. José, independente de tudo que aconteceu, ele tem as rédeas da história de sua família. Ele é o único que não abandona a bênção pelos critérios humanos que muitas vezes se impõem. Fome, sofrimento, angústia, dor, ciúme, todas essas vicissitudes, elas acontecem, elas passam pela vida, mas ele é aquele que não abandona as suas obrigações. E nas suas obrigações, ele é tão potente, que ao expandir as suas qualidades, as suas qualificações como senhor da casa, hoje ele está como senhor da casa do Egito. Ele é o senhor dos senhores. Ele é o mestre de um grande povo. E ele fez tudo para que esse povo não sofresse. Para o patriarca e para a esposa bem-aventurada, aqui nós encontramos as duas ligações, ou seja, José é aquele que é o protótipo daquele que está à frente da casa, aquele que tem nas suas mãos a obrigação de fazer tudo o necessário para que tudo corra bem. Então, isso aplicado a José, isso aplicado a Maria, isso aplicado a Jesus, isso tem uma conotação de responsabilidade de colocar-se sobre a tutela de Deus e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser. Parece que é uma frase de Maria nas bodas de Caná, mas a origem dela está aqui. É a frase do faraó dando a José a cura de sua casa, ou seja, o cuidado de sua casa. Eu fiz esse pequeno adendo, essa pequena lucubração acomodativa, não é literal, ela é acomodativa, para que nós possamos entender algo, e que eu, desde que comecei o curso aqui, eu tento incutir nas suas mentes. Há uma textura muito fina entre os textos bíblicos. Quando aprendermos a ler esta acomodação, quando aprendermos a perceber essa textura e ler o texto com atenção, nós vamos aprender a reconhecer esses fios que alinhavam, que costuram o texto do tecido bíblico. E esses fios, eles vêm de tantas partes diferentes que juntos, como disse, compõem esse enredo. É uma colcha de retalhos. Esse fio que une é a sabedoria de Deus, que vem costurando peça a peça dessa história do povo da salvação, do povo de Israel, da história de José, da história da família de José, e isso constrói a história dos patriarcas. E esse mesmo fio traz a história da salvação, a história da sabedoria, que chega até os nossos dias através da história da igreja. Então, tudo está concatenado. José, sim, e aí nós temos isso dentro do capítulo 42 de uma maneira muito perceptiva, que da mesma maneira com que Jesus chamou os seus discípulos e pediu que eles fizessem experiência dele para que o reconhecessem, não
por aquilo que os outros dizem que ele é, mas por aquilo que ele é. Então, aquela pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? José reconhece os seus irmãos, nós vamos ver isso no texto, mas os irmãos não o reconhecem. Por quê? Porque de fato não o conheciam. José conhecia seus irmãos. E a mesma coisa, o mesmo fato acontece com os cristãos, que muitas vezes vivem a sua fé sem conhecer a fonte dela, sem conhecer a sua origem. Dizem-se cristãos, mas não conhecem Cristo. Dizem-se católicos, mas não conhecem a sua igreja. Dizem-se fiéis, mas não sabem o que é fidelidade. Então, o capítulo 42 trabalha com esses temas, trabalha com essas realidades que fazem parte da reflexão do autor bíblico para seus discípulos. Bom, José, agora, instruído, amadurecido na sua fé, nas suas convicções, vai entrar em contato com seus irmãos. É a hora de os irmãos também saírem do limbo no qual eles estão e ascenderem, crescerem. Muitas vezes, certas situações nas quais nós passamos, a nossa comunidade passa, nossa família passa, nós passamos, nós não percebemos que é Deus dizendo para nós, para amadurecermos, para entendermos melhor a vida, entendermos melhor as nossas realidades, entendermos melhor as nossas qualificações. Portanto, por trás da figura de José, lemos a figura de Jesus. De fato, toda a história não é simplesmente uma notícia bela, uma notícia antiga, mas é um texto profético. E essa profecia é a profecia de Cristo. Fala de Cristo. Alguém que é colocado à frente de seus irmãos para salvá-los. E nem sempre isso passa pela compreensão dos outros irmãos. E nem sempre isso passa pela adesão ao seu projeto. Nem aqueles que são próximos deles. Então, aí nós encontramos um tipos cristológico. É uma história que prefigura uma ulterior realização que contém a dinâmica narrativa de elementos fundamentais que se repetem na história. Aquilo que eu digo, do Gênesis ao Apocalipse, há uma grande repetição da história, não porque Deus seja pouco criativo, mas é porque o homem é pouco compreensivo. É Deus falando a mesma coisa e o homem tentando entender. Eu tinha uma professora de latim, quando eu estava na teologia, chamada Flora Simonetti. Ela dizia que a nossa mente é como uma fechadura. E cabe ao mestre, ao professor, ter um molho de chaves e testando chaves para ver qual abre aquela fechadura. Então, isso é muito interessante, porque o autor bíblico ele vai fazendo isso. A história de José, que se torna chefe de toda a casa do Egito, portanto, ele é responsável pela administração, é nada mais, nada menos que prefiguração do Messias ressuscitado. É um daqueles momentos muito fortes a que Jesus se refere quando diz: estava escrito na lei que o Messias tinha que sofrer para ressuscitar. Quantas vezes José morreu? Quantas vezes José morreu? 3? Mais? Muitas mais? Quantas vezes nós temos que morrer e ressuscitar para de fato conseguir viver a graça e a glória na nossa vida? Onde está escrito na lei? Há essas histórias antigas que têm um valor simbólico e profético. Assim, se nós separarmos o ambiente simplesmente literal, e é isso que eu estou fazendo neste primeiro momento dessa aula de hoje, não tanto o literal, mas o acomodativo, o narrativo, né? Essas histórias, vocês vão perceber que quando nós não lemos elas apenas como um romance, elas têm um valor muito grande. E se nós lermos apenas como um romance, elas perdem o seu valor essencial, que é a capacidade de nos fazer refletir. Ou seja, enriquecendo a nossa capacidade de ver e de alinhar pontos equidistantes com aquela realidade, a história de José se torna muito mais rica, se torna muito mais significativa. O mesmo acontece com outros textos bíblicos que muitas vezes nós lemos e não paramos para pensar por que ele foi escrito. Salmo 22, todo mundo lê, tem gente que tem de cor na cabeça, mas o
O Salmo 22, vocês já perceberam como ele é um ponto de atração de muitos pontos dentro da Sagrada Escritura? Ele vai vendo na Sagrada Escritura. Um dia, se os senhores pegarem a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia do Peregrino, tentem ler as notas de rodapé e as referências que estão no Salmo 22. Os senhores vão ficar absurdamente surpresos. Por quê? Porque do Gênesis ao Apocalipse, o Salmo 22 fala. Ele se interliga com outros tantos campos. Então, este é o fio da meada de um texto como que nós temos hoje na mão. Ou seja, tentemos pensar de uma maneira nova quando lemos algo antigo. Porque é na reflexão que os antigos faziam, vinculada ao momento em que eles estavam, que nós poderemos, aprendendo isso, vincular a leitura antiga às coisas novas que também acontecem na nossa vida. Então, existe na história de José e de Jesus um paralelo. E esse paralelo nos faz entender mais profundamente qual é a missão de José, e ela cresce de tamanho, e compreender mais profundamente, de fato, o que Jesus trouxe para os seus irmãos, trouxe para a sua família, trouxe para a humanidade. Então, dito isso, São Bernardo, por exemplo, ele tira José e ele vai falar que José é a face do Cristo no Antigo Testamento. Charles de Péguy, ele fala que a história de José acontece para a humanidade duas vezes, com José e com Jesus. É apenas uma história, mas por trás dessa história nós vemos também a antecipação do que vai acontecer a seguir. E quando nós aprendemos a ler as duas histórias, nós vamos perceber que essas histórias são cotidianas. Nós vamos ver no final do texto de hoje, entre o capítulo 42 e 40, capítulo nos versículos 42 e 43, como a capacidade que temos de entender a história nos prepara para viver momentos duros dessa história. Bom, nós vamos tratar isso. Bom, apenas uma história, como disse, mas por trás dessa história, a antecipação de outras histórias. Nós vamos fazer isso no estudo de hoje, ou seja, o que aconteceu com Jesus, nós vamos ler de outra forma na história de José. E juntamente com a nossa perspectiva ampliada agora, nos depararemos com as vicissitudes da humanidade, as vicissitudes dos nossos irmãos, aqueles que nós encontramos cotidianamente. Então, o texto do capítulo 42 nada mais é do que um longo caminho de reflexão sobre as relações de fraternidade. E isso é o tema original, é um tema original do livro do Gênesis, a relação entre irmãos. Desde Caim e Abel, desde Esaú, Jacó, Ló, Abraão, toda essa relação familiar, ela é tratada aqui. Nós estamos num status de ampliação dessa reflexão. O centro da atenção no capítulo 42 está na descoberta, não no 42, do 42 ao 45, mas nós vamos fixar hoje no 42. Hoje é a relação entre irmãos e a relação entre pai e filhos. Essa é uma relação muito interessante. O que pode consertar e desconcertar essas relações? O centro da atenção é a descoberta da fraternidade, da reconquista da fraternidade, que é o problema inicial da história de José. A divisão de família por motivos muitas vezes meramente de percepção. A família de Jacó, as 12 tribos de Israel, elas estão totalmente divididas pelo ódio, pelos rancores, pela ganância, pelo desejo de poder de uns contra os outros, irmãos que não se portam como irmãos. A história que vamos ler agora retratam a recriação da fraternidade. É um caminho que todo homem deve fazer. É essa a intenção do autor bíblico, propondo essa reflexão para os seus discípulos.
O autor do livro do Gênesis, ele está propondo essa reflexão, de maneira especial, da história de José. Ou seja, esta recomposição da fraternidade. Lembra, patriarca, a origem do homem, a origem da bênção, a origem da obediência, a origem do povo, agora a origem da humanidade enquanto família. A nossa história, ela quer apresentar através dessa série de eventos belos, porque eles são poéticos, critérios gerais que explicam como nasce ou como se destrói uma fraternidade. O tema agora mostrou como se destrói a fraternidade, agora nós vamos ater-se a como reconstruí-la. A ideia fundamental é que ser irmão de alguém é dom de Deus. Requer um caminho de transformação para todo homem. O homem, por sua natureza, ele é único. Então, reconhecer nessa unicidade uma fraternidade com o outro, né? Nós não temos ex-pai, nós não temos ex-mãe, não temos ex-filho, mas também não temos ex-irmão. Irmão é irmão. É este caminho que é uma imagem simbólica da vida do homem, do caminho humano, da nossa existência, que é um ponto cardeal, um princípio cardeal dessa história. É o esquema de transformação. Nós acabamos de testemunhar até aqui a transformação de José. Alguém que amadureceu. Alguém que a duras penas, a muitas lágrimas, amadureceu e chegou ao ponto de reconhecer a sua missão, reconhecer o seu propósito de vida. Podemos dizer que agora o amadurecimento humano convida a transformação dos irmãos. Os irmãos vão entender também o propósito da vida deles. É um caminho de crescimento para que se tornem verdadeiros irmãos e irmãs. E isso serve para a humanidade inteira. Enquanto no Egito, onde está José, aquele que foi expulso de casa, que foi preso, que semeou entre lágrimas, estão colhendo com alegria. Enquanto no Egito tem trigo, em todos os outros países circunvizinhos, não tem. Está faltando. Todos os povos vizinhos vão para onde? Para onde tem trigo. Para onde tem pão. Para onde tem alimento. Ninguém perde tempo procurando no deserto algo que não se encontra nele. Então essa é uma lógica. Toda mudança, toda transformação, ela será buscada onde ela existe. Gênesis 41, 56, 57. Como a fome assolasse a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no egípcio. E toda a terra vinha ao Egito comprar trigo. A José, porque a fome era violenta em toda a terra. Então aqui, aquilo que era José se preparou para o Egito, mas o Egito transcendeu, ou seja, o mundo tem fome. E José é o celeiro, é aquele que dá pão à humanidade, pão aos homens. A fome existe, ele é a fonte da saciedade. Então, aqui José é aquele que alimenta o povo. Mais um ponto com a tipologia de cristologia. Eu vos darei a minha carne e vos saciarei. É muito profundo isso. Aquela expressão de Charles Peguy de Bernardo de Claraval. Ou seja, é uma história contada duas vezes. E começamos o texto, Gênesis 42, 1, 2. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito, descei para lá, comprai-o para nós. Podemos assim viver e escaparemos da morte. Então, duas coisas aqui. O pai se posiciona. O que vocês estão me olhando? Eu? Não, vão no Egito, peguem dinheiro e vão lá comprar. Vamos escapar da morte. O pai envia os filhos a procurar uma maneira de viver para não morrer. Então aqui, primeira mensagem. Não fiquem me olhando. Vão trabalhar. Olha que frase interessante quando as pessoas estão resmungando dentro de casa. Não, porque eu isso, porque não. Por que está me olhando? Vamos, vai onde tem. Vai onde tem, busca. Corre atrás. Faz a tua parte.
Parece um texto bíblico muito cotidiano, né? Quando a pessoa está reclamando das coisas, não, levanta daí e vai fazer alguma coisa. Levanta daí e vai. Não adianta você ficar chorando porque não tem pão. Não adianta você ficar chorando porque as coisas não caíram do céu. Não, levanta e vai. O que José diz? O que estão me olhando? Por que estão olhando um para os outros? Né? No Egito tem pão. Então levantem e vão comprar pão. Vão no Egito comprar pão. Ou seja, deem-se os pulos. Corram atrás daquilo que vocês desejam. Eles vão encontrar nessa busca, porque o pai diz, e assim, é quando você sai daquele estágio de letargia, muitas coisas vão acontecendo. A coisa só não acontece para quem está morto, mas para aquele que está vivo e faz experiências cotidianas, as coisas vão se sucedendo, as coisas vão acontecendo. Então aqui o povo de Israel coloca, o autor bíblico coloca para a reflexão dos jovens daquele povo. Não reclamem da vida. Estejam dispostos a aprender com ela, a buscar nela soluções que vos livrem da morte. Então eles vão encontrar muito mais quando eles chegarem no Egito. O narrador, ele sabiamente tenta criar um significado mais profundo, né? Dá-se início aqui, então, a solução para essa busca, a solução para a retomada de uma vida. Gênesis 42, 3 e 4. Os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com os irmãos Benjamim, irmão de José. Com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Olha aqui. José tem medo de deixar o seu filho junto com os outros irmãos. Ele fechou os olhos para o que aconteceu com José. Mas ele não pode. Ele perdoou aquilo, sim, ele perdoou, mas ele não é insano. Ele tem medo. Ele passa a olhar para os filhos com um olhar com algumas restrições. Ele confia neles, ele os ama, mas sabe que eles não são de confiança. Por quê? Porque existe entre eles essa dificuldade de convívio. Essa incapacidade de viver a fraternidade, de reconhecerem-se iguais, de reconhecerem-se irmãos, de reconhecerem-se interdependentes. Será que isso é tão estranho às nossas realidades? Nós vivemos num país, nós temos um punhado de oportunidades, nós temos um punhado de possibilidades, mas muitas vezes isso esbarra no quê? Mas eu não vou fazer isso porque aquele vai crescer, eu não vou fazer isso porque aquele vai ganhar. O país vai ganhar, o Brasil vai ganhar, as coisas vão crescer, as coisas vão melhorar. E nós ficamos nessa dicotomia entre aquele vai ganhar, aquele vai ganhar. Não. Se as coisas forem bem feitas, todos vão ganhar. Mas por que isso? Porque nós criamos um caminho de desconfiança. Nós passamos a desconfiar uns dos outros. Nós passamos a compreender a nossa fraternidade. Isso não estou falando a nível de Brasil, a nível de comunidades, estou falando a nível de família, a nível de relações muito particulares, muito, muito internas, né? Quantas são aquelas famílias onde pai e mãe já não confiam no outro para colocar em comum os seus bens familiares? Algo não está indo bem. Então, a reflexão que o texto nos traz hoje, a reflexão do capítulo 42, ela é muito maior, ela tem muito mais sutilezas, como disse, essa textura do texto, ela é muito mais profunda do que uma pequena leitura simples de uma história bíblica, pode dizer. Ela não tem nada de historinha da carochinha, como muitas dizem, essa história nunca aconteceu. Ela é uma construção, mas que ela tem as suas bases na realidade cotidiana, digamos assim, e quase que atemporal. Sim, a sua origem é os fatos cotidianos. Esse filhinho, Benjamim, era o querido do papai. Estamos de volta àquela mesma situação que recriada com José. A fonte do perigo
que José correu e de tudo que aconteceu ele, de fato foi um excesso de amor. Até mesmo o amor, quando ele não é dosado, pais, mães, ele causa problemas para os irmãos. Gênesis 42:5. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma caravana, de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava em Canaã. Ou seja, a bênção foi expulsa de Canaã. A bênção foi... Imaginem se José, esse homem com essa graça, com essa bênção, com essa capacidade, estivesse entre os hebreus em Canaã. Onde é que tudo isso teria acontecido? Onde é que país seria a fonte dessa riqueza, dessa prosperidade? Mas ele foi vendido, ele foi expulso. A bênção foi com ele, porque ele não abriu mão do seu propósito. O propósito dele não mudou em momento nenhum. Ele era aquele que, como ele diz através dos sonhos deles, estava à frente de sua família. Todos dependiam dele. Os sonhos que ele teve, tudo isso não deixou de acontecer em momento nenhum. Por quê? Porque é próprio da existência dele. Então a multidão é de pessoas que vão ao Egito pedindo, em busca, era também formada de estrangeiros. Eles vêm procurar pão, né? E esses 10 personagens, eles se misturam no meio dessa multidão colorida de pessoas pobres, de pessoas... José é o governador daquela região. É ele quem vendia o trigo para todo mundo. Isso é Gênesis 42, 6 e 7. José, quando olhou aqueles homens, os reconheceu imediatamente, mas comportou-se com eles como um estrangeiro. Disse-lhes com rudeza: de onde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar víveres. Nós temos essa situação no capítulo 37, ou seja, o capítulo 37 tomada. Entre os irmãos viram José e fizeram e se portaram como estranhos, trataram duramente. Agora José, eles vêm buscar pão para fazer, vêm buscar trigo para fazer o seu pão. E ele fala duramente: de onde vocês vieram? Eles responderam: da terra de Canaã para comprar comida. José, ele reconhece os seus irmãos, mas eles não reconhecem, porque José mudou. José se transformou e eles continuam o mesmo tipo de pessoa. É um detalhe muito significativo do texto aqui, né? Que nos faz refletir. Muitas vezes as pessoas não nos reconhecem porque nós evoluímos, né? As pessoas não nos reconhecem porque nós crescemos, porque nós buscamos, porque nós temos objetivos e nós vamos melhorando. E elas continuam na sua mesmice. José é capaz de reconhecer os irmãos porque eles são mais ou menos os mesmos. Passaram-se 20 anos. José agora tem 40, os irmãos mais velhos, mas eles têm a mesma fisionomia. Eles têm mais ou menos, até mesmo, acredito que as mesmas roupas eles podem estar usando. Enquanto ele está numa posição diferente. Para eles, inimaginável. Eles podem olhar, achar parecido, mas eles não vão acreditar nunca que ele é aquela pessoa que está ali diante deles. Ele é um cavaleiro egípcio, ele é um nobre egípcio, vestido como egípcio, ele fala como egípcio. Ele não é reconhecido como irmão. Eles não imaginam isso nem minimamente. Mas tem algo mais aqui. José reconhece os irmãos porque ele mudou. Eles não o reconhecem, né? Porque ainda precisam mudar. José, reconhecendo, não deixa se reconhecer. Ele poderia dizer imediatamente: eu sou irmão de vocês. Mas ele quer montar, ele quer construir uma didática. Eles já se prostraram, eles já o reconheceram como Senhor, mas eles ainda não o reconheceram como irmão. Lembra do sonho? Que eles iam se ajoelhar diante dele, que eles iam se prostrar diante dele? O sonho se cumprindo agora. José, ele está maduro. Depois de tantos anos de prisão, de injustiça, de humilhação, ele está numa posição quase divina. Ou seja, ele passou da morte à vida nova. Ele desceu à sepultura e renasceu, ressurgiu e ressuscitou.
E ele quer que isso aconteça também com os irmãos. E ele vai fazer tudo para realçar este caminho de transformação. Gênesis 42, 9. E lembraram-se dos sonhos, né? José se lembrou dos sonhos a respeito deles. Disse: vós sois espiãos, viestes explorar os pontos fracos do meu país. Ele tem a percepção de que tudo se tornou uma realidade. Ele sonhou tudo certinho. Não é somente capaz de interpretar corretamente os sonhos, mas entendeu o seu sonho. Ele entendeu que Deus está cumprindo aquilo que tinha anunciado 20 anos atrás. 20 anos atrás. 20 anos se passaram. É uma história, uma vida. José está no papel de Deus que age de maneira pedagógica. Se os outros acreditam em José, José agora tem mais um motivo para acreditar que Deus está com ele. Vocês são espiões. Vocês vieram para descobrir os pontos fracos do país. E ele os ataca. Ele os deixa assustados. É um momento que a gente quase tem pena. Imagine esse povo, né? Gênesis 42, 10, 12. Não, meu senhor. Eles respondem: teus servos vieram comprar vir. Olha, eles estão se colocando como servos dele. Não é verdade. Viesses explorar os pontos fracos do país. Eles se defendem. Eles descobrem a sua existência. Dizem quem são. Nós somos, né? Eles responderam: somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa com nosso pai. O outro já não existe. Então, vem à mente 12. Mas ali só tem 10. E agora eles abrem uma brecha para serem questionados. José disse-lhes: bem, como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui antes que tenha vindo o vosso irmão mais novo. Então eles falaram que um morreu e que tem 10 ali, está faltando um. Você não sairá daqui antes que seu irmão mais novo se junte a você. Essa é uma situação em que eles ficam atônitos. E aí eles: mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim comprovadas. E veremos, dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. Essas palavras, elas são testadas dessa maneira. Ou seja, por causa do faraó, eles são espiões. Ou seja, ele coloca os irmãos à prova. E aí, ele manda prender eles. Ficaram na prisão durante 3 dias. No 3º dia, José: fazei isto, e vivereis, porque sou cheio de temor de Deus. Os irmãos passam 3 dias na prisão e imaginem o que eles pensam. Imaginem o que passa pela cabeça deles. Porque um tempo antes eles tinham vendido como escravo um irmão. E aqui começa uma mudança para eles, mas também para José, que muda naqueles 3 dias. Ele colocou todos na cadeia e ia mandar um. Agora ele prende um, ele vai prender um e vai mandar os outros. Ele vai mandar de volta e vai deixar um na prisão. Fica um e todos os outros voltam, né? E 19 e 20. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido na prisão, e os outros partam levando trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade nas vossas palavras, e não morrereis. Foi o que fizeram. Então, novamente aquela frase: para que nós não morreremos, para que nós não morramos, que foi dita por José, é repetida agora, foi dita por Jacó, agora é repetida por José. Façam o seu caminho, façam a sua. Se vocês são homens de bem, vocês têm que fazer a verdade, vocês têm que reunir essa família, vocês têm que colocar todos os irmãos juntos. Disseram uns aos outros: em verdade, somos culpados pelo crime. E aí começam as mudanças entre os irmãos, contra os nossos irmãos, porque vimos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava e não o escutamos. Por isso veio a nossa desgraça. Então, os 3 dias de prisão, eles refletiram o quanto o seu irmão sofreu.
pedindo que não fosse feito aquilo. E eles ali, agora, é uma terapia de grupo, podemos dizer assim. A terapia está fazendo efeito. 20 anos depois, os irmãos se lembram com remorso daquele que eles venderam, aqueles que eles colocaram na prisão, sem motivo algum. E agora eles pensam nessa angústia. O narrador, ele não tinha apresentado isso, mas agora ele quer fazer saber disso. Ele quer dizer que aos irmãos o quanto José sofreu, o quanto José implorou aos irmãos para que não o jogassem na cisterna. Então era algo que lá no texto anterior não foi dito. José, naquele texto, ele é mudo, ele vai para a cisterna. Ele pede para não machucar. Imagine, tiram a roupa dele, jogam ele num poço. O menino deve ter ficado apavorado e eles não deram atenção. Agora eles entendem isso, porque imagine a hora que os guardas egípcios pegaram esses homens e colocaram eles na prisão. Eles estão fazendo um caminho e isso serve como uma terapia. Agora, eles se deparam com uma dura realidade. Ou seja, novamente um irmão vai ficar. Novamente um irmão será tirado deles. E aí eles entendem que, da mesma maneira que eles não mereciam aquilo, agora, que o irmão não merecia isso, eles também não merecem isso. Eles não têm culpa. E aí é um ato de arrependimento. Gênesis 42, 22. Não vos tinha eu dito, disse-lhe Rúben, para não pecardes contra o menino? Não quisesses ouvir-me. Eis que agora nos está sendo reclamado o seu sangue. Estamos pagando por o que nós fizemos. Gênesis 42, 23. Ora, não sabiam que José é quem os entendia, porque tinham falado por meio de intérprete. José está ouvindo e está entendendo tudo o que eles estão dizendo. Eles acham que José, e eles falam isso diante de José. E aqui o autor é excepcional, porque é muito raro nesses casos a dificuldade linguística seja tida como algo benéfico. Ou seja, José fala diretamente com os irmãos. Ele fala por um egípcio. Eles não sabem que ele sabe falar hebraico. Há um intérprete que traduz o hebraico deles, né? E eles falam com sinceridade diante de José, porque acreditam que José não está ouvindo. E José, quando ouve isso, que ele entende o quanto os seus irmãos sofreram por aquilo que eles fizeram, aí José também não aguenta. O versículo 24 do capítulo 42 é muito bonito. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes, e escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. Então, José estava sofrendo com aquilo, mas aquilo era necessário. Era necessário porque ele era responsável de reunir a sua família, de fazer a sua família acreditar, crescer, aprender. É a primeira vez que o narrador coloca essa atitude tão humana, tão sensível de José. José, em momento, ele enfrenta tudo, mas ele não é insensível à dor dos irmãos. Os irmãos estão sofrendo de remorso e ele sofre ao ver os irmãos sofrendo. Isso é muito bonito. Ou seja, ele amadureceu nesse ponto. Ele não quer vingança, ele quer educar, ele quer ensinar os irmãos. Ele quer fazer com que os irmãos cresçam, para que os irmãos também possam abraçar aquela riqueza que ele conquistou para eles. Então é a primeira vez que o narrador faz isso. Ele voltou e conversou com eles. Ele retomou a força e agiu com uma atitude dura. Ele está educando. Ele não pode ceder, porque dessa mudança de vida, a realização disso, a realização final, é a restauração, é a retomada da fraternidade. Ele escolheu Simeão entre eles e mandou acorrentá-lo diante dos seus olhos. José ordenou depois que enchessem de trigo os seus sacos e que pusessem o dinheiro de cada um no seu saco de viagem, e também que lhes dessem provisões para o caminho. E assim foi feito. Então, José deu comida,
devolveu o dinheiro, ele não queria o dinheiro deles. E aí nós temos o segundo ponto dentro desse texto. Eles retornam para o pai. Novamente retornam para o pai sem o irmão. Eles carregaram trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles o saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me meu dinheiro, disse ele aos irmãos. Ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se o coração e, tomados de espanto, disseram uns aos outros: que é isso que Deus nos fez? O que Deus tem a ver com isso? Sabiamente o narrador menciona o nome de Deus nesses momentos cruciais. Aqui os irmãos não entendem a direção que essa história está tomando, mas intuem que há aqui a mão de Deus. O que está acontecendo? Você paga por isso e depois isso que foi pago é devolvido? Temos trigo, também temos dinheiro. Qual que é o sentido disso que está acontecendo? E aí, atrás da surpresa, tem algo muito bonito. Surge um fio de esperança. Aqueles homens, eles estão novamente reatando com a sua origem. A bênção de Deus está sobre eles. Eles voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nesses termos tudo o que tinha acontecido. A viagem, de certa maneira, é curta, como vimos no mapa, são mais ou menos 100 quilômetros. Se faz isso rapidamente, 3 ou 4 dias de viagem. Né? E aí, ao gosto do autor oriental, tudo o que aconteceu é recontado, a história é contada de novo, para que se preste atenção nos detalhes. O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos-lhes que éramos gente honesta e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia mais, e o mais novo estava no momento com nosso pai na terra de Canaã. O governador do país disse-nos: por isso, reconhecerei que sois de bem. Deixai junto a mim um de vossos irmãos, e levai o trigo, e precisai alimentar as suas famílias e partir. Vós me conduzireis então vosso irmão mais novo aqui, e saberei que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei o outro vosso irmão, e podereis negociar no país. E, esvaziando os seus sacos, eis que um pacote de dinheiro em cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram o seu dinheiro, tiveram medo. Outra vez. Eles acharam que o dinheiro tinha apenas um saco. E agora eles descobrem que tudo que eles levaram, eles trouxeram de volta. E ainda trouxeram os víveres. Então, agora eles têm medo, porque algo está errado nessa história. Será que serão reconhecidos como ladrões? Jacó disse-lhes: vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco, e quereis tomar ainda Benjamim? Tudo vem caindo sobre mim. Rúben tenta resolver o problema, mas a solução não funciona muito bem. Rúben disse: tira a vida dos meus 2 filhos se eu não conduzir Benjamim de volta. Confia em mim, eu o trarei de volta. E aqui tem um adendo reflexivo do autor bíblico, é muito interessante isso. O autor deixa uma reflexão muito humana para os seus discípulos, para que seus discípulos entendam as relações familiares. É um convite a refletir sobre os argumentos que a gente usa para justificar certas ações. Olha, é um argumento muito fraco. Tentem se imaginar. Eu acredito que não é uma grande satisfação matar os netos se você já perdeu 3 filhos, né? Jacó não quer nem ouvir falar sobre isso, porque, assim, até no senso comum, essa reflexão que o autor bíblico coloca para os seus discípulos, ela é muito compreensível. Ou seja, diante de certas coisas que a gente propõe para nossos filhos, para os nossos pais, para as nossas famílias, certos castigos, certas argumentações que a gente usa, elas são muito fracas. Porque no fundo, quando alguém na família sofre, todos sofrem. Então, o caso tem que ser resolvido e não ampliado. Então, ele perdeu José, perdeu Simeão,
vai perder Benjamim. E aí alguém vem com o argumento, não, se morrer esses 3, você mata mais 2. É louco. Mas essa é a sua justificativa, e como disse, é um adendo reflexivo do autor bíblico para dizer o seguinte: nas questões familiares, a gente tem que ser muito perspicaz. A argumentação que a gente usa, porque no fundo, quando a gente vai castigar, ou a gente vai fazer alguma coisa, um pai que para salvar a honra da família coloca alguém para fora de casa, quer dizer, vai fazer todo mundo sofrer agora? Não vai castigar todo mundo? Então, o caminho para a solução desse problema não é bem esse. Ou seja, já morreu 3, agora não mata mais 2. Que lógica que é nisso? Mas muitas vezes certas propostas de melhoria para a vida familiar a gente usa esse tipo de argumento. Então você tem uma pessoa que tem um problema com álcool, com drogas, com cuidado com as coisas, você coloca para fora de casa, você expulsa. Todos vão sofrer, inclusive aquele. E aí perde-se a chance de melhorar a vida daquela pessoa. Então, essa reflexão é uma reflexão que está embutida dentro desse texto que está aqui. Bom, vamos mais adiante. 42:38. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu, e só resta ele. Se lhe acontece um acidente nesta viagem que ides fazer, farias descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, ou seja, com o peso da dor, ou seja, eu vou morrer se mais esse aqui se perde. E aí é muito interessante. Não deve ser uma satisfação para os outros serem informados de que Simeão foi deixado sozinho. Porém, aqui existe uma pena comum. Eles são culpados disso. Quem somos nós? Nós 10, quem que nós somos? Olha o que nós causamos. O nosso pai tem tanto medo de nós quanto tem medo dos estranhos, porque ele não pode confiar, porque o filho que ele nos confiou, nós tiramos dele. Em outras palavras, o Simeão, ele permaneceu lá na prisão, não voltou Benjamim, com medo de perdê-lo. Então ele prefere perder 2 do que perder 3. É claro, Jacó ama mais a Benjamim. Em vez de buscar Simeão, ele prefere ficar com Benjamim. E ele não quer nem falar sobre isso. Jacó não confia nos seus filhos. E isso é uma coisa que agora é deixado claro. Eu não confio em vocês por tudo aquilo que vocês fizeram. Jacó não confia nos filhos pelo histórico dos filhos, que os próprios filhos construíram. Ele pensa que pode acontecer mais uma desgraça. Eles já perderam 2 irmãos, agora vão perder o terceiro. Então, diante disso tudo, durante a jornada, ele tem medo que mais um filho fique. E aí, Gênesis 43, versículo 1. Acabamos o 42. A fome pesa sobre o país. Algo mais forte que os argumentos racionais. E argumentos irracionais também. A necessidade bate a porta. A fome é soberana. Aqui tem mais um adendo, mais uma sutil reflexão do autor. Como se dissesse, lutem. Estão me ouvindo? Lutem para nunca se colocar nessa posição, pois a fome sempre vencerá. Em outras palavras, é o mesmo que um ditado que nós temos aqui no Brasil, bem conhecido, né? O que não se faz por amor será feito na dor. Ou seja, a razão não obriga, mas a fome manda. Se não tivesse havido fome, Simeão teria permanecido para padecer na prisão dos egípcios. Ironicamente, a fome que assoltou José muitas vezes na prisão é a mesma que vai libertar Simeão. Ou seja, novamente, mais do que o amor, o jejum é a fome que se torna o motivo das mudanças. Muitas coisas acontecem na nossa vida, na nossa história, não por motivos racionais, mas por necessidade. É necessidade muitas vezes corrigir, é necessário muitas vezes educar. E a necessidade vem através do quê? Ver que aquilo que está acontecendo, por mais plácido que seja, por mais calmo que seja,
mais dia menos dia vai gerar um grande sofrimento e uma grande dor. Quando eles ficaram sem comida, sem grãos, o pai novamente propôs a eles irem para o Egito comprar. Mas então aí Judá, e lembra, por que Judá é colocado isso? Porque Judá é a voz da razão, Judá é a voz da sabedoria. Agora, ele vai repetir a mesma história, né? Jacó, ele está um pouquinho mais velho, e talvez ele não tenha tão boa memória, ou sei lá, finge que esquece das coisas, né? Judá diz: não podemos descer ao Egito sem Benjamim. Ele nos disse para sermos vistos novamente se não levarmos o nosso irmão conosco. Ou seja, se nós voltarmos para lá, todo mundo vai para a cadeia. Se você não deixar Benjamim ir junto, nós vamos morrer todo mundo junto, de fome. Agora a questão é, o pai corre o risco de perder Benjamim ou perder todos. E aí é uma dura escolha para um pai amoroso. E aí existe mais, e a última reflexão que eu vou fazer hoje, mais uma reflexão muito profunda sobre as dinâmicas familiares. É chegado o grande momento. O próprio Jacó deve amadurecer e aprender a separar-se dos filhos. A solução para este caso emaranhado vem precisamente através da escolha e aceitação de Jacó para deixar ir até mesmo o filho mais querido. E assim, sabiamente e com extrema eficácia, o narrador expõe o diálogo, as perplexidades e o tormento de Jacó na conversa de seus filhos. Bom, e este será o tema da nossa próxima lição, ou seja, é a hora de Jacó também amadurecer a sua visão de família, amadurecer a sua visão de paternidade, para que a fraternidade possa existir. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima.